Oi, tudo bom? Então, vamos para o mais novo vídeo aqui do canal do Fortuna Arcana. Dessa vez segurando o microfone porque desde o último vídeo eu tenho medo de usar ele dar acidentes, né? Gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa muito tratada, muito se fala sobre esse assunto, mas pouco se explica, que é uma coisa que inclusive muita gente não percebe, mas que é importante em determinado tema, porque mudou de certa maneira a história do tarô. E isso vai ser a troca dos arcanos, a justiça e a força de lugar. Se vocês olharem para o padrão marselhês, vocês vão ver que a carta número 8, ou seja, aquela que vem depois do carro, é a justiça, seguindo então do eremita, da roda da fortuna, e aí a 11ª, a carta número 11, sendo a carta da força. Isso costuma ser a lei em muitos baralhos. A maior parte dos baralhos históricos seguem esse tipo de situação. Vai acontecer de vez em quando que depois da Roda da Fortuna nós vamos ter o Eremita em alguns baralhos em Bolonha, mas nessa época nem a Roda nem o Eremita ocupavam o lugar 10 e 11, né? Aí são outras histórias. No padrão marselhês, que é o que a gente chama de tipo C ou padrão ocidental, que é esse padrão milanês, né, que nasce em Milão e que vai se popularizando lá na França e eventualmente no mundo inteiro, a gente tem isso. A carta 8 é a justiça, a carta 11 é a força, e é isso aí. Quando o tarô nasce de uma maneira cartomântica, ou seja, quando ele começa a ser popularizado e transformado em oráculo, sempre bom lembrar disso, né? O tarô não é um objeto que nasce como um oráculo, ele se torna um oráculo, que é o que acontece com boa parte dos oráculos que são mais materiais, digamos assim, né? Ele é considerado dessa maneira, sempre mantendo essa ordem que a gente conhece. Aí, no início do século XX, né, em 1900 e pouquinho, quando o Waite Smith começam a idealizar esse baralho, o que acontece é, né? O Waite, ele contrata a Pamela, ambos faziam parte da Golden Dawn, né, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, em Londres, e ele contrata ela para fazer a ilustração do baralho que ele estava idealizando, né? Que se torna depois um baralho bem famoso. Ele hoje em dia é o mais vendido do mundo, né? Se a gente vai pensar não do ponto de vista histórico, os meus gatos vão derrubar um baralho. Tô vendo vocês. Enfim. E aí ele lança esse baralho pensando nisso. E ok, a gente não tem muita informação sobre como foi essa troca entre o Waite e a Pamela, o que é uma questão complexa para a gente. A gente pode imaginar que havia muita briga entre eles por dois fatores. O primeiro é, o livro diz uma coisa e às vezes a carta diz outra, a imagem diz outra. Isso é uma falta ou de comunicação ou uma briga mesmo, sabe? Eu gosto de pensar nos termos briga. A gente não sabe muito, porque a correspondência que existia entre ambos, entre a Pamela e o Waite, ela foi toda queimada, se perdeu um incêndio, deu todo um rolê, né? E aí, vamos lá, né? A gente tá lendo o livrinho, em determinado momento, eu vou deixar o trecho aqui para vocês, o Waite vem e diz assim, olha, por razões que não cabem aqui, eu resolvi trocar a força e a justiça de lugar, inverter as duas. Já que isso não muda no significado da carta para cartomancia, eu não vou explicar, vocês que lutem. Basicamente ele diz assim, te fode, tu que lute. E a gente vai olhar e de fato estamos ali, né? Isso muda de certa maneira a história do tarot, porque até então a gente tinha um padrão de ordem bem consolidado, e aí em 1910, né, 1911, acontece essa mudança. E aí, por exemplo, no boom que acontece nos anos 80, os anos 80 tem um boom mercadológico muito importante, que é a US Games começa a publicar muito o Wade Smith e ele se torna um baralho muito, muito, muito popular. E a partir disso, então, começam a surgir muitos baralhos inspirados nesse baralho. Aí
Gente, a maior parte dos baralhos modernos e contemporâneos, eles são inspirados no Wade Smith. Tá? Tarô mitológico, tarô das fadas, tarô druida, de dragão, o do Game of Thrones, a maior parte. Nesses baralhos, vocês vão ver, inclusive, muitas vezes essa história. De a força sendo a 8ª carta e a justiça a 11ª. E muitas vezes quem produz um baralho, inclusive, tem muita gente produzindo baralho que não entende de tarô, né? Às vezes é uma pessoa que é uma boa designer, às vezes é uma pessoa que quer fazer um baralho, mas não necessariamente faz um estudo sobre o tarô. Que é um produto que vende acima de tudo, né? Então, acontece o seguinte, esses baralhos vêm cada vez mais repetindo esse tipo de alteração e ninguém sabe por quê. Mas vamos entender, então, o que acontece quando existe essa alteração. Waite e Pamela faziam parte, ambos, né, como eu falei, da Golden Dawn. Essa ordem secreta, eles eram conhecidos por fazerem uma baita salada mística. O que eu quero dizer com isso? Isso não começa com eles, tá, gente? Mas digamos que eles potencializam isso ao máximo. E se eu pensasse para cada arcano do tarô uma nota musical? E se eu pensasse para cada arcano do tarô um signo do zodíaco ou um planeta astrológico? E se eu pensasse também um elemento alquímico? E se eu pensasse também um deus hindu, uma posição do yoga, um mudra, um não sei o que. Gente, sério, o Emanuel, que é um amigo meu, gosta de chamar isso de um jogo de stop infinito. E é um jogo de stop, sabe? A gente vai pensar em associações. Existe um problema com essas associações quando elas começam a fazer coisas que não necessariamente se encaixam, mas tem uma coisinha em comum, se encaixarem. Então, é como, sei lá, eu falar que um bolo de aipim, ou de mandioca, dependendo de onde seja, um bolo de aipim é a mesma coisa que comer... É a mesma coisa que ovo podre, porque ambos fazem parte da classe dos alimentos. Entende? Começa a ser meio forçado. E o que acontece, a mais básica, que começa lá desde a história do Eliphas Levi, né? É a associação entre os 22 arcanos maiores do tarô e o alfabeto hebraico, né? Porque são 22 letras no alfabeto hebraico. Ok, abrindo parênteses, né? Quando se faz essa associação, meio que se esquece, entre aspas, ou se escolhe esquecer, mas muitas vezes havia autores que nem sabiam disso, que, primeiro, os arcanos maiores nem sempre foram 22, que a história do tarô ela não é tão universal assim, ela não é tão uniforme, então, sabe, não cabe. E que, segundo, a maior parte dos alfabetos, eles têm 20 e poucas letras, então calhou de caber no hebraico. Mas e aquele alfabeto lá que, enfim, né, o alfabeto hebraico, como o pessoal gosta de estudar a cabala hermética, vamos deixar claro que a cabala hermética não é a mesma coisa que a cabala judaica. A hermética é um bando de gente que muitas vezes nem sabe nada sobre o judaísmo, tentando misturar as coisas lá, mas enfim. Às vezes vai ter um alfabeto que tem 22 letras, mas ele não é interessante por motivos místicos, o pessoal não associa ele ao tarô, sabe? Eu acho meio conveniente. Mas enfim, vai lá e faz isso, né? E pela associação, a gente vai ter o seguinte. A letra Tet, ela é associada à força. Inclusive, há quem coloque isso dizendo que é porque a imagem dela lembra um rabinho de um leão, um rabinho. E a letra Lamed é associada à justiça porque lembra também uma balança. Essas letras e essas cartas também são associadas à carta da força ao signo de leão, porque tem um leão nela, e a carta da justiça ao signo de Libra, porque tem uma balança nela. Só que aí já começa a complicar, sabe? Porque a ideia, por exemplo, o signo de Libra, ele não necessariamente tem nada a ver com a carta da justiça, assim como leão e força, não necessariamente, sabe? Então, várias questões, sabe? É uma coisa pela conveniência. Porque tem imagem ali, então deve ser. Isso sempre me incomodou. Então, tem isso, né?
E aí a questão é, a letra Tet vem antes de Lamed, assim como o leão vem antes de Libra. Então faz sentido, por essa lógica, colocar a força antes da justiça. Quando o Waite faz isso, primeiro de tudo, eu fico tendo muito prazer ao imaginar a cara da Pamela ao ler esse pedido, assim, de tipo, muda a ordem das cartas e tá aqui a explicação. Eu fico pensando como é que ela teria feito. Porque ela, enfim, ela desobedecia o Waite em vários aspectos, isso é bem claro, isso é bem divertido. Mas a questão é, primeiro de tudo, não muda o significado das cartas. Muda de um ponto de vista iniciático, que daí é pra galera da Golden Dawn. Mas a questão é, ninguém da escola inglesa concordou com isso. Vamos lembrar que o Waite Smith, né, esse baralho, ele é um baralho de escola inglesa. Os baralhos de escola inglesa geralmente bebem da mesma fonte, que é a Golden Dawn. E todos os baralhos originários lá da Golden Dawn seguem o padrão Marselha. Só o Waite que enlouqueceu e quis fazer isso. Então, não é uma coisa assim que a escola inglesa inteira faz isso. Não, é só o Waite que fez isso. Crowley não fez isso. O pessoal lá do Robert Wang não fez isso. O Samuel Lee o McGregor Matters não fez isso. Austin Osman Spell não fez isso. Sabe, a gente tem essa ordem normal do Marselha. Então, sabe, o Waite ficou meio... ficou estranho, mas popularizou, né? Porque é o baralho mais vendido hoje em dia. É o baralho mais vendido. Então, tem essa questão aí. Quando a gente pensa na ordem do setenário e do ternário, que é pegar os arcanos maiores e dispor em linhas de 7, 3 linhas de 7, é o tabuleiro. Quem pensa no tabuleiro já sabe como ele vai ser, né? Aquela imagem bonitinha. O que acontece é, a carta central deixa de ser a força e passa a ser a justiça. Aí vocês me perguntam, Júlio, o que eu faço então? Gente, eu sou bem coisa de ser fiel ao baralho, sabe? Olha, eu tenho, por exemplo, a força tatuada. Não dá pra ver, mas eu tenho a força tatuada do Waite Smith. Aqui tá 8. Assim, no jogo prático não vai mudar. O que eu acho interessante, porém, é caso tu jogue com o tabuleiro, aí fazer a troca, no sentido de, se o meu baralho mantém 8 como a força e 11 como a justiça, na hora de montar o tabuleiro eu vou pensar nisso. Quem sabe isso pode dar uma leitura um pouquinho mais... um salzinho diferente. Mas a questão é, aí tu tem que ter um conhecimento maior de cabala, entender mais ou menos essa história, para ver se tu consegue tirar esses insights. Porque senão não tem porquê. Eu uso só Marselha para jogo, né, gente? Então, não tem porquê. Da mesma maneira, por exemplo, quando o Waite faz isso, ele muda a teoria ternária setenária, só que ele não propõe uma teoria ternária setenária, e ele simplesmente se desqualifica, por exemplo, do pensamento da teoria binária. A teoria binária, ela deixa de fazer sentido num certo aspecto no tarot de Waite Smith. Então, eu acho que assim, é muito enfeite para pouca coisa, sabe? É um discurso muito bonito, mas que não chega a lugar nenhum, basicamente. É isso. Lembrando que eu tô com inscrições no meu curso aberto, eu falo sobre isso muito mais, a gente vai passando pelas histórias das cartas, né? Carta a carta, a gente vai entendendo a numeração, o nome, a imagem, por que a força tá abrindo a boca de um leão, assim vai indo, o que acontece com aquela carta em 1400 e nada, assim vai indo. Tô com inscrições, começa em março o curso agora, né? Dia 9 de março. Deixa o teu like aqui no vídeo, isso é muito importante aqui pro canal que tá começando. Deixa um comentário, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de fazer isso porque ajuda muito a gente que é autônomo, tá bom? É isso aí, beijo!